Olá pessoal, eu sou o Henry Vargas aqui da Illusion e esse é mais um vídeo da nossa série Aprenda Mágica. E neste vídeo hoje eu quero responder uma pergunta que muita gente tem feito pra gente por e-mail, pelo Facebook, e uma pergunta que também é muito comum em algumas entrevistas na televisão ou talvez quando as pessoas nos abordam após os shows, após as apresentações. E essa pergunta é: existe diferença entre mágica e ilusionismo? A resposta para essa pergunta tem uma base histórica que nós vamos ver aqui hoje. E antes da gente começar, eu queria indicar esse livro aqui para vocês, que é o livro da Taschen, que é o livro Magic, de 3 autores americanos, que é o Mike Kavanagh, o Rick Jay e o Gene Steinmeier. Esses autores são amigos nossos, é um livro excepcionalmente editado, que contém ilustrações e fotos de várias recordações da história da mágica, do início da história da mágica no século XV, de 1400 até 1900. Então passa por toda a história da mágica de forma muito completa, eu recomendo para vocês. Eu estive com esses autores no Congresso de História da Mágica em Los Angeles, que foi o Los Angeles Magic History Conference, onde eu estive palestrando e tendo acesso a todo esse conteúdo sobre a história da mágica que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Então, voltando a essa nossa pergunta, existe a diferença entre mágica e ilusionismo? Quando as pessoas me perguntam isso, eu respondo da seguinte forma: sim e não. Primeiramente, sim, porque historicamente a mágica iniciou-se com uma prestidigitação. O que é a prestidigitação? Vem da palavra latim presto, e a palavra latim presto significa habilidade manual, ou seja, é utilizar-se de habilidade manual com as mãos, de muito treino, de muita prática para poder produzir efeitos mágicos para as pessoas. E utilizando-se de vários objetos do dia a dia, por exemplo, com um baralho, com alguma bolinha, com algum objeto que você tenha no dia a dia e que com a sua habilidade você consiga produzir um efeito mágico para as pessoas. Como vocês podem ver aqui, temos uma ilustração do século XV, de 1400, que mostra exatamente isso, como a mágica estava relacionada com a prestidigitação. No entanto, essa mágica que estava ligada às habilidades manuais, que era muito comum ainda nas ruas da Europa, foi um pouco se transformando ao longo dos anos e a mágica foi saindo desse ambiente dela nas ruas, do street magic, da mágica nas ruas comum do dia a dia, para a mágica dos grandes cassinos, dos grandes teatros, das grandes casas de shows e espetáculos na Europa, na metade do século XVIII e início do século XIX. Essa é chamada a Era do Ouro da Arte Mágica, onde os grandes mágicos saíram da rua e se transformaram em grandes artistas que dominavam o cenário de espetáculos na Europa nessa época. E é nesse momento que esses mágicos, artistas, começaram a produzir ilusões. Então, a mágica passou a ser chamada como ilusionismo, que é o quê? É produzir grandes efeitos no palco para poder iludir o sentido das pessoas. Aqui, por exemplo, nós podemos ver uma figura de um mágico por volta da metade do século XIX, fazendo uma levitação. E aqui, por exemplo, uma outra imagem, um livro riquíssimo, mais recentemente agora, a partir do início do século XX, que é o Saw in Half. O que é o Saw in Half? É a mulher cortada ao meio. Então, historicamente, esses grandes efeitos da mágica ficaram conhecidos como ilusionismo, e toda aquela coisa que fosse produzida por efeitos manuais ficaram conhecidos como prestidigitação, como mágica. Então, teoricamente, estaria aí essa grande diferença, assim. Ou seja, a mágica está ligada às habilidades manuais, a tudo aquilo que se produz como efeito advindo de habilidade do mágico, e as ilusões são esses grandes shows e espetáculos, grandes ilusões mesmo no sentido da palavra, como categoria de mágica, que ficaram conhecidas nos grandes espetáculos europeus, que depois se passaram aos Estados Unidos também, a partir de 1920, 1930. Então a primeira resposta é essa: sim, há essa diferença. No entanto, o que a gente pode dizer é que talvez não há tanta essa diferença, porque o mágico pode ser um ilusionista e o ilusionista pode ser um mágico no seu dia a dia. Porque a mágica possui em si e o ilusionismo possui em si o mesmo cerne, a mesma razão de ser, que é qual? Que é iludir o sentido das pessoas e quebrar a lógica dos efeitos. A mágica trabalha com uma palavrinha-chave, que é o impossível, é criar a impossibilidade nas pessoas. E também a mágica e o ilusionismo, portanto, seriam coisas iguais, porque criam essa sensação de assombro, de ilusão, de impossibilidade nas pessoas. Então,
vocês viram a base teórica aqui da diferença entre mágica e ilusionismo, que seria exatamente essa diferenciação que eu passei para vocês, mas, no entanto, são ambos profissionais que estão lidando com praticamente a mesma coisa, porque eu posso ter um show, por exemplo, hoje nos nossos shows nós apresentamos ilusões e números que são efeitos que são feitos somente com habilidade manual. Então essa mescla foi permitida se fazer ao longo do tempo, mas é claro que é super interessante vocês terem esse conhecimento da história da mágica e saberem poder responder essas perguntas para as pessoas que vão fazer para vocês e vão ter essa mesma dúvida que muitos tiveram durante todo esse processo que nós estamos compartilhando com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi só mais uma dica para vocês terem um conhecimento sobre cultura e história da mágica, que é muito importante para o crescimento de todos vocês dentro dessa arte. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Eu sou o Henry Vargas. Um grande abraço. Tchau, tchau.